Bom, pessoal, estamos aqui para mais um catecismo, para mais uma lição do catecismo aqui do Nascido de Novo, mais uma lição do catecismo de Heidelberg, que é um dos catecismos reformados. Hoje nós vamos pegar a lição número 74 do catecismo. E hoje é dia de treta, isso mesmo. Tenho certeza que essa lição vai dar treta atrás de treta aqui no canal. Mas tudo bem, a gente está aqui para aprender a palavra de Deus, então lembre-se nos seus comentários de sempre comentar como? Sempre comentar com educação, respeitando o seu irmão e as visões diferentes da sua. Amém? Então, vamos lá. Na pergunta 73 da semana passada, nós respondemos por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação dos pecados, se não é a água do batismo que nos limpa do pecado. A gente respondeu essa dúvida. Esta semana, pessoal, nós vamos tratar da pergunta número 74. Por que eu estou rindo tanto? Olha a pergunta. As crianças pequenas devem ser batizadas? E aí, pastor? Batismo de criança. Como é que fica essa questão de acordo com o Catecismo Reformado de Heidelberg, com o Catecismo de Heidelberg? Vamos lá. As crianças pequenas devem ser batizadas? Sim, devem. Ai, pastor, isso não é coisa de igreja católica, isso é heresia. As crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à igreja de Deus. Eles pertencem à aliança. Eles pertencem à igreja. A base para isso está em Gênesis 17, 7, Mateus 19, 14. Aí que está, elas pertencem à aliança e à igreja de Deus. Então, por si só, elas já devem ser batizadas. Através do sangue de Cristo, lhes são prometidos, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé. Vamos à base bíblica, porque é isso que vale. Base bíblica, Salmo 22, 10, Isaías 44, 1 a 3, Atos 2, 38 e 39 e Atos 16, 31, pessoal. Aí que está, através do sangue de Cristo lhes são prometidos, ou seja, a promessa é tanto para os adultos quanto para as crianças. A Bíblia diz que nós temos que ser batizados. Não fala que adulto deve ser batizado ou criança necessariamente deve ser batizada. Então, se a criança está na igreja, a criança deve ser batizada. Por quê? Porque é uma forma de ensinar. Lembra-se, o batismo não é condição para você ser salvo. Se fosse condição para ser salvo, se o batismo limpasse os teus pecados, se você realizasse o batismo, onde você declara o Pai, o Filho e o Espírito Santo, declara Jesus como Salvador, pessoal, se isso fosse motivo para salvação, tudo bem. A criança nova, ela não tem pecado. Então, se nós entendemos que o batismo é, em primeiro lugar, o ensino de Cristo, estamos ensinando a criança. Ensina a criança o caminho que deve andar e nunca se desviará dele. Olha que coisa interessante. Então, como nós vimos que era ensino, legal. E outra coisa, esse ensino, ensinando que a água lava como o sangue de Cristo, quando a gente fala o sangue de Cristo, não é mergulhar a pessoa no tonel do sangue que tiraram do corpo de Cristo. É o sacrifício de Cristo na cruz. Então, quando a gente ensina que o sangue de Cristo lava os nossos pecados como a água lava a nossa sujeira externa, e nós mostramos o que é o sangue de Cristo para a pessoa que é batizada, tanto para a criança quanto para o adulto, você concorda? Essa questão, ela funciona tanto para a criança quanto para o adulto, não tem diferença nesse ponto. Assim, as crianças, por meio do batismo, como sinal da aliança, devem ser enxertadas à igreja de Cristo e distinguida dos filhos dos incrédulos. Aqui a base bíblica, Atos 10, 47 e 1 Coríntios 7, 14. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão. Olha lá, circuncisão, Gênesis 17, 9 a 14. E que na nova aliança foi substituída pela instituição do quê? Do batismo, base bíblica, Colossenses 2, 11 a 13. Então, pessoal, não é errado batizar a criança. Só que nós temos que entender o quê? Nós vamos batizar o cristão quando se converte, ponto. Então, o cristão, ele se converte, ele deve ser batizado. Tanto como criança, as crianças que já estão no seio da igreja não precisam ficar grande e esperar encher o nariz de pecado para vir se batizar. Até porque não é porque você tem Cristo, porque você tem o Espírito Santo, ou que você batiza, que você nunca mais vai pecar. Você vai continuar pecando. Então, se fosse assim, você teria que batizar todo santo dia. E o batismo é um só, pessoal.
Entendeu? Então essa é a questão de hoje. Então é lícito sim batizar a criança. Então quem batiza a criança está certo e quem batiza adulto está certo. Quem batiza os dois está certo. Amém? Então espero que vocês tenham gostado do catecismo. Lembrando, comenta aí, deixa a tua opinião sobre essa questão, é muito interessante. Eu posso demorar para responder, pessoal, mas eu leio todos os comentários e eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Aí na descrição tem um link com todas as nossas redes sociais, com tudo lá, os nossos e-books gratuitos para você baixar e muito mais. Clica aí embaixo na descrição. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.